Então, boa noite, pessoal. Vamos corrigir a prova 31, que foi dada ISBI não ontem, sei o dia que de não sei o 24. que. São 8 questões do Colégio Militar de Campo Grande 2017-2018, que eu vou começar 8? 18. E 4 questões do Colégio Militar de Campo Grande 2018-2019. É uma prova fresquinha aí para vocês fixarem bem aí sobre o que está falando. Vamos lá. Então, ela começa com o texto 3, a revolução dos brinquedos. As brincadeiras modernas estão afetando a infância, mas isso não é necessariamente ruim. Então, está afetando? Tá, mas não é necessariamente uma coisa muito ruim. As crianças de hoje são diferentes das do passado, e isso se deve também ao que está no armário de brinquedos. O taco, o peão e as bolinhas de gude vêm cedendo, vêm dando espaço para os brinquedos de alta tecnologia, entre eles os videogames. Muitos computadores domésticos já rodam software educativo específico para os pequenos, como programas para bebês a partir de 6 meses de idade e conteúdo de internet exclusivo para quem ainda não sabe ler. Os bonecos modernos das crianças deste século também são dotados de inteligência artificial, o que lhes dá capacidades incríveis. Eles andam sozinhos, sabem contar histórias e até sugerem atividades. A boa notícia é que talvez esses brinquedos modernos não sejam os vilões que muitos educadores costumam pintar. Pesquisas recentes mostram que, de fato, jogos eletrônicos e computadores estão afetando as crianças, mas muitas vezes para melhor. Especialistas afirmam que as máquinas podem até virar aliadas de pais e professores. E qual que é o segredo de tudo isso? É saber dosar, é saber usar, né? Não pode ser uma coisa muito frequente. Então, é um texto de Camila Pepe, A Revolução dos Brinquedos, beleza? Professora, por exemplo, falando que celulares que estão afetando as crianças. Agora a gente está no celular, a gente está no computador, mas a gente está focando numa coisa boa. Exatamente, muito bem falado aí, Ana Beatriz, exatamente. Estamos usando para o bem, para o progresso, né? Para o aprendizado. Então, é saber usar. Ah, mas não pode jogar? Pode, desde que tenha um tempo para jogar, um tempo para estudar, para se alimentar, para descansar. Não pode fazer do software, do notebook, do celular, uma coisa fora do comum, né? Que atrapalhe a vida das crianças aí, de vocês Professora, jovens. porque eu vou ser sincero, eu uso o celular das 9 da manhã até às 7 da noite. Pelo amor, mas é para estudar? Hã? É para estudar? Para assistir aula? Não, eu fico jogando videogame. Pelo amor de Deus, Cauã, não pode? Aí Eu só faço isso no final de semana. Não. Aí depois das 7, ainda fica das 7 até as 9 na TV. Não, eu vou dar uma ligadinha para sua mãe que tem alguma coisa errada aí. Tá ficando muito tempo no celular, rapaz. Não. Não, na verdade, quando eu acordo, eu praticamente nem uso celular, porque eu vou almoçar, aí só depois eu só ligo ele para ficar ouvindo música. Mas tem que estudar, tá louco? Tem que ter limite, porque tudo que ultrapassa um limite daquilo que é um exagero
acaba se tornando um vício. E vício não é legal, né? A gente sabe que não é legal, então precisa dosar isso daí. Quando você está, acho que com muita vontade, você vai falar assim, não, epa, vou colocar de lado, vou fazer outra coisa, vou jogar bola, vou fazer outras coisas, tá? Não deixa isso dominar, não. Quando às vezes eu quero mexer no celular, eu paro e faço uma outra coisa que eu amo fazer. Eu também gosto muito de jogar basquete. Isso mesmo, você está certinho. Então, vamos lá. Então, para vocês, essa daqui era a questão número 1. No trecho, os bonecos modernos das crianças deste século também são dotados de inteligência artificial, o que lhes, aqui um pronome, dá capacidades incríveis. Eles andam sozinhos, sabem contar histórias e até sugerem atividades, linhas 5, 6 e 7. A palavra em destaque se refere a quê? Aqui a gente tem o quê? Um pronome? Oblíquo. Oblíquo, muito bem. E esse funciona como? Como um objeto indireto, como um complemento de verbo ligado por preposição. E esse lhes, que é um pronome oblíquo, equivale o quê? A ele, a ela, a você, ao senhor. Esse lhes aqui, que diz o seguinte: os bonecos modernos das crianças deste século também são dotados de inteligência artificial, o que lhes dá capacidade incrível para quem? Para as crianças? Aos bonecos modernos? As atividades? Aos bonecos. As capacidades incríveis ou as histórias? E aí? Bonecos modernos. Bonecos modernos. Isso aí, aos bonecos modernos, muito bem, ligadinhos aí. Esse É a pronome aí. letra B. Letra B Letra de B. boneco. A primeira acertei. Agora vamos Bora lá. fazer. Isso, obrigada, Pablo. Questão número 2. No texto 3, a sinonímia é utilizada para manter a coesão textual. O que é uma Professora. sinonímia? É exatamente o que eu ia perguntar. Espera aí, o que é? Deixa a Júlia falar. É algo sinônimo? Isso é a qualidade das palavras sinônimas, né? Que dá relação de sentido entre dois vocábulos. Isso mesmo. Então, olha só, vocês tinham no texto 3 o sinônimo que é utilizado para manter a coesão textual. Alternativa A, brinquedos modernos. E o vilões é sinônimo de brinquedos modernos? Não. Essa ligação aqui é sinônimo? Não. Hoje e do passado é sinônimo? Não. Os pequenos e bebês a partir de 6 meses é sinônimo? Sim. E aí o Felipe mandou bem, sim. Eu errei essa. Acertei também. Vilões e jogos eletrônicos, não. O taco, o peão e as bolinhas de gude não são os brinquedos de alta tecnologia, então não é. Aí também. Alternativa C. Aí, pessoal, mandou bem essa daqui também, né? Quem que não acertou aí? Eu. Eu não sabia que era Sinonímia. sinonímia. Eu sabia o que era a sinonímia. Eu não sabia, por isso que eu errei. Eu não sabia. Professora, eu não sabia o que era Eu não sinonímia sabia. e mesmo assim acertei. Eu também não sabia. Agora uma pergunta. Vocês têm aí na casa de vocês um dicionário? Sim. Sim. Acho que, eu não sei lá na hora da prova, acho que não pode usar, né? Mas poderiam, acho que até ter observado aí, procurado que era uma sinonímia. Questão número 15. No trecho, pesquisas recentes mostram que, de fato, jogos eletrônicos e computadores estão afetando as crianças. Linhas 9 e 10. O uso das vírgulas se faz com a mesma intenção que apresentada na alternativa.
Olha só, aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada explicativa. Por quê? Pesquisas recentes mostram que, de fato, está explicando que os jogos eletrônicos e computadores estão afetando as crianças. Então, a oração subordinada explicativa, ela é separada por vírgulas, como o próprio nome já indica. O que ele diz, o próprio nome? Que está explicando, que está esclarecendo. Então, esclarecendo a que termo se refere. Assemelham-se a um aposto explicativo, e o aposto fica entre vírgulas. Se eu pegar e sumir com esse de fato aqui, vocês vão perceber que a minha leitura não vai ter alteração. Olha só, pesquisas recentes mostram que jogos eletrônicos e computadores estão afetando as crianças. Deu para compreender o que está querendo dizer? Deu. Sim. Então, eu tirei esse de fato aqui. Aí, o que acontece? Isso daí eu posso remover sem ter grande perda naquilo que se está lendo. Entende? Então, isso é uma oração explicativa. Aí, vocês teriam que procurar aqui, entre as alternativas, quais das alternativas faz esse sentido de vírgula com a mesma intenção. Alternativa A. O taco, o peão e as bolinhas de gude. Está explicando alguma coisa? Não. Não. Não é a A. B. B. Eles andam sozinhos, sabem contar histórias e até sugerem atividades. Está sendo uma oração explicativa? Não. Não, também. A letra C. A boa notícia é que, talvez, esses brinquedos modernos não sejam os vilões que muitos educadores costumam pintar. Tá vendo que está aqui entre vírgulas? Eu vou tirar aqui para vocês verem aqui que não vai perder o sentido. A boa notícia é que esses brinquedos modernos não sejam os vilões que muitos educadores costumam pintar. Então, aqui está entre... Letra C. Temos a alternativa correta. C! Temos uma... Tá, eu posso, Isadora. Nós temos aqui uma oração subordinada explicativa. E ela também faz o uso das vírgulas com a mesma intenção que é apresentada aqui em cima. Todo mundo acertou essa aqui, pessoal? Pode ser. Eu errei só essa e a 2. A 2 e a 3, o resto acertei tudo. Eu não acertei essa. Eu errei essa. Agora uma pergunta. Professora. Oi. Aqui questão. Essa aqui foi a questão número 3. Professora, eu não consegui acertar essa porque eu não entendi direito o que a questão queria. Então, Só que... Também não entendi. Não, pode falar. Pode falar, Ana. Você estava falando, não terminou. Não, era só isso mesmo, que daí eu não entendi o que a questão... Então, olha só, tá vendo que o uso das vírgulas, qual é a intenção do uso das vírgulas quando está lendo? Por isso que tem que prestar atenção. Era um fator explicativo, estava explicando que pesquisas recentes mostram que, de fato, os jogos eletrônicos e computadores estão afetando as crianças. Pode ser que vocês ainda não tenham aprendido as orações subordinadas, explicativas, restritivas, adjetivas, Não, tudo bem? Eu não aprendi ainda, né? A 2 e a 3 eu errei porque eu não tinha entendido direito a pergunta. Tudo bem, então vamos continuar. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não. Não. Questão número 4, tá?
Acerca da temática proposta pelo texto 3, que eu acabei de ler, pode-se inferir que, pode-se deduzir que os brinquedos tecnológicos podem auxiliar no desenvolvimento infantil. Sim. B, os jogos modernos atrapalham o desenvolvimento das crianças. Não. As Não. crianças mais velhas devem abandonar os brinquedos tecnológicos. Não. As crianças modernas só sabem brincar com videogames. Ou letra E, os brinquedos modernos e antigos devem ser utilizados de maneira alternada. Qual é a alternativa dessa temática proposta pelo texto 3? Letra A. Brinquedos tecnológicos podem auxiliar no desenvolvimento infantil. Exatamente. Eles fizeram lá essa pesquisa, essa proposta, dizendo que os auxiliam no desenvolvimento infantil, né? Que a única coisa que precisa prestar atenção aí é com o saber com a dosar, né? Esse uso desses brinquedos que eu Ter acabei. limite. Precisa dosar. Questão número 5. Uma das justificativas possíveis para o título do texto 3, a revolução dos brinquedos, encontra-se na sentença. Uma das justificativas possíveis. Letra A. As crianças pararam de brincar com brinquedos antigos. Letra B. As crianças aprenderam a usar as altas tecnologias com moderação. C. Os especialistas julgaram que os brinquedos antigos não auxiliaram na formação das crianças. Os pais e os professores reconheceram que os brinquedos modernos nunca foram vilões. Ou letra E, os brinquedos passaram a ser munidos de inteligência artificial. E aí, qual que é a da justificativa possível aí? Letra E. Todo mundo acha que é E, só o Pablo que está me respondendo. Eu marquei. Letra E! Nossa, quem que deu esse grito? Cauã. Cauã. Eu. Calma lá, Cauã. Olha só, os brinquedos passaram a ser munidos de inteligência artificial. Muito bem. É a justificativa possível para o título do texto, que é a revolução dos brinquedos. Beleza? Beleza. Agora vamos ler o texto 4 e responda as questões 18 a 20, que serão as 6, 7 e 8. Texto 4. Nível de interesse dos alunos por atividades que envolvam os jogos tradicionais. Olha só, 50% é ótimo dos jogos tradicionais, 38% é bom e 12% é regular. Então, esse é o nível de interesse para os jogos tradicionais, que até bem alto, hein, pessoal? Brincadeiras praticadas pelas crianças no intervalo. E aqui a gente vai ter essa aqui que está pintada aqui, que é 6%, é amarelinha, pira alta, 16%, pega-pega, 19%, elástico, 6%, polícia e ladrão, 16%, jogos eletrônicos, 5%, pira-esconde, 8%, brinquedos industrializados, 5%, peteca, 3%, bolinha de gude, 11%, piracola, 5%. Olha só. Então, essa é uma contribuição para o desenvolvimento integral da criança. Questão número 6. O texto 4 é composto por 2 gráficos. Quando se compara o primeiro gráfico, nível de interesse dos alunos por atividades que envolvam os jogos tradicionais, com o segundo, brincadeiras praticadas pelas crianças no intervalo, percebe-se que vamos lá, o segundo gráfico
avalia o resultado apresentado pelo primeiro gráfico, vocês acham que o segundo, que é esse aqui, vai avaliar o desempenho do primeiro? Sim ou não? Não. Não vai avaliar, não é esse aqui. Letra B. O primeiro gráfico é o único verdadeiro, já que as crianças preferem brincadeiras tradicionais. O segundo é falso? Não, né? Não, nada a ver. Alternativa C. Primeiro gráfico não passa uma informação verdadeira, visto que as brincadeiras eletrônicas são as preferidas. Se lá tira 50%, Não. lógico que passa a informação verdadeira, né? Alternativa D. Segundo gráfico justifica o primeiro, pois mostra uma boa predileção das crianças por brinquedos modernos. Não. Não, também? E alternativa D. Segundo gráfico, confirma a informação apresentada no primeiro, mostrando que as brincadeiras mais praticadas pelas crianças são as tradicionais. Isso mesmo. E a gente acha que não, né, pessoal? Mas 50% prefere as brincadeiras tradicionais. Questão número... Vocês gostam das tradicionais? Número 7. Eu gosto, só que na minha escola, no intervalo, como a gente copia bastante, né? A gente só conversa, a gente não vai brincar. Mas na aula de educação física, por exemplo, hoje a gente jogou vôlei e futebol. Aí todo dia, aí, às vezes geralmente é basquete, futebol. Umas brincadeiras mais divertidas do que ficar no celular. Viu? Que legal, isso é importante. Eu acho bem legal. O esporte, então, principalmente. Então, vamos lá. Questão número 7. Pela leitura do segundo gráfico do texto 4, o segundo, tá? Que vai falar sobre as brincadeiras praticadas pelas crianças no intervalo, pode-se concluir que a amarelinha é a brincadeira preferida das crianças? Vamos ver a Não, amarelinha. só tá em 6%. 6% amarelinha, ninguém quer pular amarelinha. A pira alta é de forma isolada, tá ganhando disparado. A segunda brincadeira mais praticada pelas crianças? Não. Não, porque ela empata com polícia e ladrão, olha só. A pira alta. E o pega-pega que está na frente. Opa, perdão. Peraí, fui muito para frente. As brincadeiras mais praticadas não estão relacionadas à tecnologia? Sim. Sim, vamos ver a D. As crianças ainda preferem compartilhar brinquedos industrializados? Não. Não, né? E letra E, os brinquedos tecnológicos ainda são mais utilizados do que a prática de atividades físicas? Não, eles não são os mais utilizados. A alternativa C. Todo mundo acertou essa aí? Essa Sim. questão aqui, Lucas, é a 7ª, Eu 8ª, tá? acertei. 8ª dessa questão, ou dessa prova, perdão. O texto 3 e o texto 4 abordam a prática de brincadeiras de criança na atualidade, mas eles se diferem por quê? Olha só, vocês tinham que perceber, entre o texto 3 e 4, abordam a prática da brincadeira de crianças na atualidade. Mas por que eles se diferem? Porque eles são diferentes. O texto 3 tem seu foco nas brincadeiras e jogos tecnológicos, enquanto o texto 4 privilegia brincadeiras e jogos tradicionais? Sim. Todo mundo acha assim ou só o Pablo? Sim. Vamos lá, qual que é o texto 3? Qual que é o foco? É o texto dos gráficos.
Não, o texto das brincadeiras tecnológicas. Isso mesmo, e o 4 é esse daqui, né? Que acabamos Dos de ver. gráficos. Isso. Então, vocês acham que é a A, mas espera lá. Alternativa B. O texto 3 traz uma abordagem puramente científica, enquanto o 4 é puramente informativo? Sim ou não? Não. O texto 3 fala exclusivamente sobre os malefícios da tecnologia de forma nenhuma, porque ela tem benefício. Uhum. 4, traz informações incoerentes com os seus números. Já o texto 3 não apresenta nenhuma falha nesse sentido. Não traz Errado. coerente. Pelo contrário, traz informações coerentes. E a alternativa E não é também, porque o texto 4 fala sobre o aumento constante da prática de brincadeiras tradicionais, enquanto o 3 critica o uso excessivo de jogos tecnológicos. Essa também estava muito fácil, né? Deixa eu só ver um negócio que a Isadora me pediu sobre a redação. Por um acaso era essa, pessoal? Eu não sei. Não, prof, a redação do circo. Ah, do circo? Não é. Ah, é da outra prova, então. Vou fechar essa daqui. E vou abrir a outra. Beleza, obrigada, Pablo. Não era essa, professora. Não, né? Ai, Professora, qual era a resposta da 20? Essa aí, só que tem Ah. que ir para baixo. Letra A de amor. alternativa A. Vai ser essa daqui. Daí, no final, eu passo. É isso Faz mesmo. agora. Tá bom, prof. Faz. Obrigada. O circo chegou. Texto 1. Respeitável público. Lonas coloridas e uma gente divertida. O circo que acaba de chegar. Domador, malabarista, elefante trapezista. E palhaços que não param de brincar. Foca mestrada e uma banda afinada. É o circo que acaba de chegar. Venha logo, tá na hora, o show começa bem agora. Venha bem depressa e tome o seu lugar. Turminha do Patati Patatá, o circo chegou. Primeira questão, que é a nona para vocês. De acordo com o texto 1. Letra A. O circo sofre com a ausência de público. Por isso que ele faz a propaganda? Não. Os moradores do lugar ignoram a propaganda do circo. Letra C. O circo está se anunciando aos moradores do novo lugar. Letra D. As atrações do circo estão ultrapassadas para o público daquele lugar, ou as lonas coloridas do circo abrigam poucas atrações. O Lucas e o Pablo estão aí ligadaços, mas a C. O que vocês acham? Marquei Marquei C. Opa, a letra C, né? Respeitável público. Está chamando, né? Anunciando os moradores do novo lugar. Olha aqui, ó. Está fazendo um chamamento e fazendo a propaganda que o circo acaba de chegar. Muito bem, alternativa C, muito fácil, né? Essa prova para vocês eu acho que já está muito fácil, pessoal. Questão número Número 8, 10. né? 10? 10. É 10. A repetição do verso. É o circo que acaba de chegar, ele fala várias vezes. Quer dizer que reforça a ideia de que o circo está há pouco tempo naquele lugar, Sim. reforça o sentido de que as artes circenses ultrapassam o tempo, promove a ideia de que as pessoas do lugar desconhecem esse tipo de manifestação artística. Letra D. Propõe o plano de resgatar naquele lugar o hábito de se frequentar circos, ou declara, quando ele diz é o circo que acaba de chegar, a preocupação dos administradores do circo
como as pessoas daquele lugar? Muito fácil, né? Reforça a ideia de que o circo está pouco naquele lugar. Eu estou achando que vocês acertaram as 12 questões desta prova. Eu acertei 10. Apaga aí pra esse verde. Eu acertei acho que foram muito bem, hein? Acertei 12. Eu só errei a 3 e a 2. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Agora a questão de número 11. Isso mesmo, Lucas? 11. Considerando o emprego da expressão respeitável público, não marca ainda, Pablo? Deduz-se que o falante, quando está chamando o povo, está sendo irônico, está zombando, está satirizando. B, considera que as pessoas daquele lugar são sempre desrespeitadas. C, é como público pessoas respeitáveis. D, considera importantes as pessoas daquele lugar. Ou E, dirige-se somente àqueles que respeitam o circo. E aí? Vai ter de dado. D de dado? Isso mesmo, Isadora, Pablo, todo mundo aí, Julinha. Eu acertei. Cadê o Eduardo, o Gui, o Luiz Felipe? Tão quietinho. Lógico, por isso que ele fala respeitável público, porque ele considera aquelas pessoas importantes, até porque são elas que vão frequentar o circo. Apaga o verdinho, por favor. E agora a gente vai para a última questão, mas temos que ler esse texto antes, História do Circo. O circo é uma expressão artística, parte da cultura popular, que visa à diversão e ao entretenimento dos espectadores. Há referência sobre o circo desde a antiguidade, durante o Império Romano, lá no século V ao século X, por exemplo. Grupos de pessoas ganhavam a vida fazendo apresentações nas ruas, na rua, nas casas de famílias nobres ou até mesmo nas arenas destinadas às apresentações, lá nos anfiteatros, né? Na Idade Média, a Idade Média, que é do século V ao X, grupos de malabaristas, artistas de teatro e bufões, comediantes, viajavam pelas cidades da Europa com suas apresentações. Porém, foi somente em 1769 que o circo ganhou o formato que tem atualmente. Nesse ano, o inglês Philip Astley organizou as apresentações circenses, destinando também uma tenda de lona para as apresentações. Essas seriam itinerantes, que vai mudando de cidade, de local, cada hora no local. Para de papiar aí no chat. Apaga esse verdinho quem colocou aí. Embora enfrentem um período de crise na atualidade, os circos ainda fazem sucesso, principalmente nas reuniões no interior do Brasil. As apresentações contam com palhaços, shows musicais, malabaristas, equilibristas, apresentadores, domadores de animais. Hoje já não tem mais, né? Animais. Acrobatas mágicos e trapezistas. Os palhaços brasileiros que fizeram mais sucesso nos circos brasileiros foram Carequinha, Arrelia, Torresmo e Piolim. Comemora-se em 27 de março o Dia do Circo. É uma homenagem ao palhaço Piolim, que nasceu nesta data no ano de 1897. Outra data significativa para o circo é 10 de dezembro, Dia do Palhaço. Além dessas duas datas, ao dia 31 de janeiro, em que se comemora o Dia do Mágico, outro profissional muito importante nos circos. Quem aí já foi no circo? Eu. Nunca.
Eu já fui professora, só que eu nem lembro mais como é que era. Fui É. só quando eu tinha uns 4, 5 anos. Eu É. tinha 7 anos. Nunca fui. É muito legal, muito legal. Quando eu estiver aqui na cidade, pede para o papai e a mamãe levar, porque vale a pena. Vamos lá, para a nossa 12ª e última questão. Qual é a finalidade do texto 2? Não respondam ainda. Espera, Ok. apaga o verdinho aí. Quem que postou esse verdinho? Ou Foi foi o a Lucas Isadora ou- ou foi o Lucas. Não fui eu, só Não que fui eu fechei a opção de annotate e agora eu não consigo mais apagar. Acho que a senhora tá. consegue, não sei se a senhora consegue, não sei. Tá, peraí. Não, beleza, pode deixar aí então. Olha lá, a finalidade do texto 2 é provocar curiosidade no leitor sobre a vida dos palhaços brasileiros, apresentar fatos divertidos sobre a vida dos palhaços, ter um argumento sobre a importância do circo na vida das pessoas de todas as idades, dar informações sobre o circo e sobre fatos relacionados ao mundo circense ou informar os leitores sobre algum aspecto relacionado ao mundo do circo. Letra Qual é a D de dado. resposta? D de dado. C. De dado, dar informações sobre o circo e sobre fatos relacionados ao mundo circense. Muito bem, vocês estão de muitos raps. Espera aí.